Que a graça de Deus seja sobre a tua vida e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Queridos, em 1 Samuel, no capítulo 1, os primeiros 2 versículos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Eu queria chamar a atenção sobre essas 2 mulheres de Eucana, Penina e Ana. A Ana era estéril, Penina não. E havia uma intriga entre as duas, porque Eucana, ele chamava mais a atenção de Ana. A Bíblia diz que ele dava porção dobrada para ela quando iam para os cultos, e para Penina não. Então Penina vivia um meio que amargurada, enquanto Ana a irritava pela sua postura. Esse homem com essas 2 mulheres em uma vida de desigualdades. Queridos, avivamento é vida em harmonia. Avivamento é uma vida que tem sentido, que tem, poderíamos dizer, própria vida com a unção de Jesus sobre nós. Eucana e suas 2 esposas, Penina. Penina significa harmonia, ou coral harmonioso. Mas porém ela vivia em desarmonia. Poderia citar aqui alguns pontos para que uma vida caísse no estado de desarmonia. Por que Penina estava em desarmonia? Primeira lição desse texto: Penina estava em desarmonia porque ela era vítima de uma lei humana. Versículo 2 diz que Eucana tinha 2 mulheres. Naquele tempo existia uma lei chamada Código de Hammurabi, que dizia que se sua esposa fosse estéril, você poderia possuir outra mulher. Versículo 2 diz que ele tinha 2 esposas, a Ana, estéril, e Penina, que não. Hoje em dia no mundo, 5 adolescentes engravidam, por dia, sexo livre. Hoje no mundo, a pesquisa traz esse dado tão terrível. O governo cria, em outros países, leis a favor do aborto, clínicas de aborto faturando milhões por causa disso. Vivemos numa sociedade em desarmonia. Recentemente, num país vizinho, aprovou mais um país que aprova a lei do aborto. Vivemos em um mundo em desarmonia, uma sociedade desarmônica, vidas sem sentido, vidas que não dão valores a outras vidas. Aquela mulher, Penina, tinha uma vida em desarmonia, igual a muitas outras mulheres, homens, jovens, que também vivem uma vida de desarmonia. Por que ela vivia uma vida de desarmonia? Por causa de ser vítima de leis humanas. Essas leis que criam por aí fazem com que famílias e vidas entram em desarmonia. Uma segunda lição que esse texto nos traz: por que ela vivia em desarmonia, a Penina? Porque ela era usada e mal amada. O marido amava mais a Ana, apesar de ser estéril, do que Penina. Versículo 5. Penina era apenas um objeto de um homem. Quando não temos avivamento, quando não temos a presença de Deus, a unção de Deus em nosso coração, nós passamos a usar as pessoas. E era isso que estava acontecendo. Penina era uma mulher apenas usada dentro de uma lei. Mas Deus não usa as pessoas. E quando Deus usa as pessoas, é para o próprio bem delas. Deus não usa de forma proveitosa como o homem usa. Deus usa para o bem da própria pessoa. O homem usa as pessoas para tirar proveito disso.
era uma mulher usada e era uma mulher mal amada. Penina tinha uma vida em desarmonia porque era vítima das leis dos homens, porque era uma mulher mal amada, uma mulher usada. Mais uma terceira lição que esse texto nos traz, porque Penina era vista de maneira desproporcional. Versículo 5 que lemos: o marido dava oferta dobrada para Ana quando ia à igreja, já para ela não dava. Isso irritava Penina, e Ana tirava proveito disso, aí Penina se irritava mais ainda. Veja só, meus queridos, ela não se alimentava, diz a palavra, ela chorava demais com essa situação. Uma vida desarmônica, porque recebia porção menores que a outra. Penina tinha uma vida totalmente em desarmonia. Queridos, quando estamos embaixo de propósitos humanos e não de Deus, quando servimos ao mundo como objetos, sem uso de bênção, mas apenas como objeto, aí a nossa vida entra em desarmonia. Quando a nossa vida não tem o devido valor nas mãos de Deus, ela vai ser usada pelo mundo. E o mundo faz com que a gente entre em desarmonia. Uma outra lição que esse texto nos traz Penina, ela era considerada um recurso apenas. Era um tapa-buraco. Era apenas uma válvula de escape para encaixar dentro de uma lei humana. No versículo 5, ele amava mais Ana do que Penina. Ele dava porção dobrada a Ana do que Penina. Penina era só uma válvula de escape. As pessoas vão passando de igreja para igreja porque estão atrás de recursos e não de Jesus. As pessoas mudam de religião porque estão atrás mais de recursos do que da luz de Deus. A igreja tem que ter gente que precisa de Jesus, que carece de Jesus, que tem fome e sede da palavra de Deus. Irmãos que só oram quando a coisa está feia, só querem bonança, só querem facilidade, só querem porção dobrada de Deus, mas nada para Deus. Vida em desarmonia. Uma outra lição que esse texto nos traz, Penina, ela era motivo de autoafirmação para o seu esposo Eucana. Dentro da lei, ele poderia na sociedade expor a sua família. Eu tenho 2 mulheres. Versículo 1, 2 esposas. Provou para a sociedade que era um homem macho, que era um esposo, ele tinha 2 mulheres. Porém, para Deus ele não era nada. Querido, seu ego e sua autoafirmação diz: você ser alguém importante, sem Deus você não é nada. Você tem bens, você tem nome, você postura na sociedade, sem Deus você não vale nada. Não devemos ter ministérios nem posições só para a nossa autoestima. Eucana gerou filhos com Penina, mas não foi para a glória de Deus, foi para a honra humana. Coríntios 6, versículo 10 diz: entristecidos, mas sempre alegre. É o povo de Deus que vive em harmonia. Olha só, no versículo 8 diz que Ana estava triste. Ana era triste, mas se você ler o versículo 8, ela ficou alegre. Aí no versículos 19 e 20, Ana ficou mais alegre ainda, porque ela era estéril, porém ficou grávida. Deus ouviu uma oração sem palavras, que foi a oração dela. Então, quando você está com a vida em desarmonia, mas você entrega a Deus como Ana fez, a alegria é restaurada e ela que era estéril agora dá à luz. Ana passa a ter uma vida em harmonia. No capítulo 2, versículo 1, olha o que diz ali. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor e a minha boca ri dos meus inimigos. Se você tem uma vida desarmônica, sem felicidade, sem alegria, talvez a questão disso tudo esteja na tua mente e no teu coração. Você criou essa desarmonia. Quando Ana voltou-se para Deus,
Ao invés de olhar o problema, de se sentir abatida, entristecida por Eucana e por Penina, veja o que aconteceu. Deus restaurou-lhe a madre, restaurou-lhe a alegria, mãe de filhos, e agora ela ora ao Senhor: a minha alma se regozija, se alegra em Deus. A sua desarmonia tem conserto na presença de Jesus. A sua desarmonia, a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor tem conserto quando você ora e pede ajuda a Deus. Deus pode consertar, restaurar e devolver-lhe a alegria. O teu compromisso é com a sociedade, com as leis humanas, com caprichos ou com Deus. Isso vai depender do resultado, se sua vida é harmônica ou desarmônica. Que essa palavra reflita em seu coração, lhe incomode e que você tome uma postura. Deus é que coloca a vida do ser humano em harmonia nesse mundo tão vil e perdido. Que Deus te abençoe e que essa palavra lhe incomode em nome de Jesus.